Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, como fazemos diariamente, início, final da tarde, início da noite, com o Jornal da Pampa. Com as notícias que marcaram o dia e que vão marcar os próximos dias, os próximos momentos. Hoje, sem dúvida alguma, penso eu, temos quase uma unanimidade na manchete. Então, por isso eu não vou dizer, vou passar de imediato essa primeira manchete aqui para o meu colega Gustavo Vitorino. Vamos lá, Gustavo. O STF, através do ministro Marco Aurélio, toma uma decisão que mexe com praticamente toda a justiça brasileira. E o que é pior, uma decisão polêmica, nebulosa, questionável e suspeita. Eu já vou dizer por quê. Doutor Ruxo. Roubando manchete da gente, dona Maria. Mas a gente está muito atento. Mas a gente está muito atento. O Banrisul foi intimado a pagar o 13º, a financiar o 13º para quem também esteja com o nome positivado. Já está pronto isso? Já está o Banrisul diz que ainda não foi intimado, não se manifestou, mas a decisão foi tomada. Vamos ver então. Ana. No litoral, já podemos ficar tranquilos, já começou a Operação Golfinho 2018-2019, mas cuidado nas estradas que também tem reforço na fiscalização. Olha, Roberta. Levantamento do IPEA mostra que gastos com servidores ativos da União chegam a 725 bilhões de reais. Chegou um Tofani, futebol também hoje? Vou dar duas manchetes curtas em drops. O Real Madrid bate o seu adversário, o Kashima Hunter, por 3-1, com o melhor jogador, para mim, um dos melhores do mundo, Gareth Bale, fazendo um hat-trick. E o Réveillon na praia está com praticamente todos os ingressos vendidos nas principais casas. Que com um pouco de crise todo mundo vai para cá e não vai para o litoral. Eu imagino o que tu vai dizer daqui a pouco uma manchete dessas. Magno Barcelos. A Ford, a grande companhia americana, criou uma casinha de cachorro que bloqueia o barulho de fogos de artifício. Achei uma boa ideia. Olha que amor. Uma coisa diferente, que amor, completamente. Saímos da cachorrada de Brasília. Saímos da cachorrada de Brasília e vamos para a cachorrada. Pelo menos elas vão ficar trancados. Porque lá, aqui ninguém fica trancado mais, né, Carol? Cachorrada também na Assembleia Legislativa a gente tem, ora, fazendo complemento da manchete, varredura no gabinete do deputado Edu Oliveira, do PDT. Indício de fraude na verba de gabinete e também de funcionário fantasma. Muito bem. Vamos falar então de futebol. Vamos concluir aí tua manchete de Real futebol. Madrid hoje com Gareth Bale, que para mim é um dos melhores craques do planeta, é o único homem no mundo que ele corre a 40 km por hora com a bola nos pés. Porque o homem mais rápido do mundo é o Usain Bolt, que corre a 42 km no start, 100 metros raso. E o animal mais rápido do planeta é o guepardo, a chita, na África, faz a 100, 110. Para ter uma ideia, um cavalo normal de carreira, de corrida, o pique máximo dele chega a 47, 48 km por hora. Gareth Bale quase igual um cavalo. 3 gols fez hoje e o bicho que o Real Madrid ganha e deve ganhar domingo do Kashima Antlers é de 800 mil reais para cada jogador. E dando um look aqui na praia, esse ano, com todos esses problemas que deram na nossa economia, o que vai diminuir de brasileiro em Punta del Este é muito grande. Embora a Punta del Este está mais barato que a Atlântida. Um amigo meu, que é amigo nosso da bancada aqui, o doutor Estevão Rodrigues, que também é muito amigo do Ruxo e do Vitorino, alugou, Magda, um apartamento na Roosevelt, que é a avenida do bairro Beverly Hills, na Mansa, ali em Punta del Este, onde fica muitos brasileiros, por R$220 por dia. 220 reais por dia. Ele vai ficar 10 dias, vai gastar 2 mil e poucos. Uma casa em Atlântida. Tem lugar pra mim lá, porque eu ajudo a pagar esse aluguel. É muito barato. Dou 200. Uma casa em Atlântida, não dá status mais nenhum, né? Nas nossas praias, tudo igual. O mar é marrom, o vento norte, vento sul, todo aquele rolo. Tá 1 milhão por dia, R$1.000 por dia. Um absurdo uma casa em Atlântida. Que durante a semana não tem ninguém na praia, nada. E Punta del Este é festa todo dia. Chicão, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, talvez você esteja sendo muito pessimista nesse... Se é uma casa num condomínio, daquelas que tem 2, 3 suítes,
Não é caro, Chicão. Se tu vai levar uma família, a Carla, por exemplo, que ela tem toda aquela louça dela em casa, tem um pacotão. Precisa de vários quartos. De vários quartos. Não é caro. Se tu dividir, é a mesma coisa que eu... Mas aí tu tá fazendo um esquema pró-rata. Sim, tá mas óbvio. Tudo dividindo. Claro. Leva filho, parente, bababá, sogra. Mas no hotel, você vai pagar pela pessoa. Mas aí termina... Não, eu acho que assim, ó, cada um A Praia do Barco eu nunca cobrei por pessoa. Entrava todo mundo, dona. Tem lugar pra mim esse ano lá, né? Sempre tem lugar, vai entrando lá. Mas tudo muda. Não é per capita. Esse ano nós vamos estudar a crise do Vitorino. A crise que o Chicão na rua aí. Agora, talvez a gente mude. Mas as paredes não são bem vedadas. O Réveillon não é tão barato aqui, porque essas casas principais que eu acho a privilégio, a menor de todas, de 200 a 300 reais o ingresso. Tá, então eu vou te dizer onde nós no temos... No bico seco, ficar no gargarejo. Não é ficar no backside. Porque tu no gargarejo não ganha mulher nenhuma, porque a mulher já tem chinelo. Não tem dinheiro para pagar 500 para estar aqui. Ainda existe na noite o homem lagartixa? Tem. Bah, que horrível isso, né? Isso quebra qualquer pessoa. O que significa lagartixa? O homem lagartixa é aquele que pega uma cuba, uma água mineral, se encosta na parede, passa a noite inteira... perto do banheiro da mulher para tentar um telefone. É o homem lagartixa, fica na parede. Na parede. Porque a mulher está discriminando não pelo carro, está todo mundo de Uber. O Vitorino não é lagartixa, não. Não, o Vitorino é Não, e nem poderia ser, porque com o tamanho dele, ele não passa por lagartixa, mas lagartixa é Amiguinho, eu sou o homem Sou eu, não é, amiguinho? Mas sabe, eu sou um homem dragão. Dona Magda, você que é uma Como mulher qualquer coisa. que conhece tudo. Nós temos uma casa noturna em Porto Alegre chamada Provocatura. A Provocatura é o seguinte... Não, agora não. A mulher vê quem tem grana, quem tá no camarote. Quem não tá no camarote é chinelão, sabe por quê? Porque ele pagou a entrada no camarote 5 mil. Não, mas eu vou te dizer uma coisa. Tem uns que são excêntricos, estão cheios do dinheiro e ficam fora do caqué pra não pegar gente interesseira. Tá, mas isso aí as piriguetes não querem saber. Tô te incomodando. Tem um Vi a tua foto hoje do meu livro. A Magda tá gatíssima no encoraçado botequim. Nos anos 90. Não, acho que 80. Nos anos 80. Claro que não, mas 80. Uma foto com o Dudu Alvarez, muito legal ali. Cabelo curto. Que eu usava, já usei cabelo de tudo que foi jeito. Mas tem realmente um Réveillon muito legal aqui em Porto Alegre, que é o Réveillon lá no 360 Poa, na beira do Gastropub, que tem um preço fechado, obviamente, mas ali está incluído a ceia toda da meia-noite, mais o espumante. Que assim, ó, é um lugar lindo. E tu ainda come lá, né? Nessas casas do Dudu não come nada. Ceia é... eu sei. Boia. Jesus. Ceia é comida, boia. Então, assim, tem lindo... Olha lá no meu site, tem todo o cardápio, tem o preço por pessoa. Vale a pena, você não vai a lugar algum com este valor. E onde vai ter também um Réveillon muito legal, vai ser lá no Gondoleiros. Toninho Português vai fazer um Réveillon bacana, com uma ceia de Natal. Vai passar o Réveillon aonde, querido? No Gondoleiros. Eu vou estar na praia. Ele está no fogo de artifício de Torres. Não, assim, ó, ao contrário, que para mim, Natal e Réveillon são eventos que eu procuro passar com o que eu ainda tenho de família, né? Tá certo. E eu que sou sozinho no mundo? Não, passa com os cachorros. Então, uma opção sua. Querido, passando com uma loira maravilhosa. Boa, lá na casa do Jorge Alimão. Com piscina, suíte e cozinheiro 24 horas, meu esposo. Aonde que é a casa dele? Na casa de Jorge Alimão. Claro que não é na casa dele. É o lugar mais bonito que tem. Olha, a minha irmã tem uma das casas mais bonitas de Atlântico, num bosque de Atlântico, que é o condomínio dos magnatas lá, papapá. Mas em Beverly Hills é mais legal, porque a lagoa, o pessoal andando de lanche, no fundo tem o Morro da Borrússia, aquele pôr do sol. É bom pra gente como eu, que não tem lancha, ficar olhando o pessoal. E o Jorge Alemão serve o quê? Chucrute? Alimão, pô. Você quer alemão? Tem um cozinheiro à disposição. Não, o Jorge Alemão, pensei, vai ter chucrute, vai ter... Chico, tu tá tão baixinho, quem sabe tu senta assim, ereto. Vou pegar uma mofada. Não é, que tu tá todo atirado. Isso, assim, olha que bonito que tu ficou, falando. Ainda pro pessoal que quiser aproveitar uma noite maravilhosa no 360, você também vai conferir um show de fogos. A prefeitura confirmou que vai acontecer essa festa de Réveillon na Orla do Guaíba, toda revitalizada, muito bonita.
bonita. Todos os porto-alegrenses terão a chance de curtir a virada no ano da melhor forma, mas tudo garantido pela iniciativa privada. O Marquesan fez algumas parcerias com aplicativos, com empresários que também investem na orla, e vai ter show, vai ter banda de sertanejo, samba e pagode. Então você pode ir lá, além de se alimentar muito bem, aproveitar um ambiente maravilhoso, um show de fogos também garantido no 360. Olha aqui, ó. Agradecemos a confiança dedicada durante este ano que está terminando, que o Natal seja um momento de luz e harmonia no próximo ano. Feliz Natal. Equipe PGraph, Soluções Gráficas. Gustavo Vitorino, esse para você. Este é para você, Chicão Tofani. Este é para Marne Barcelos. Vocês não fazem ideia a falta que faz isso aqui. Eu errei a conta. Aquele calendáriozinho de mesa. Eu ficou lá, mas o Russo já ganhou também. E a Roberta. Aquele calendário de mesa que faz uma falta espetacular. Boa noite. Sou fã da seleta bancada do Atualidades Pampa e gostaria de desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo de 2019. Com um calendário por mim elaborado, com imagens climáticas de 2018, por lugares que visitei e registrei neste ano que está se findando. Nilson Pedro Wolff, de Campo Bom, nosso telespectador. O calendário é lindo, super útil. Muito legal. Olha aqui, é muito bonito. E ilustrado, muito. Olha, mostra o outro lado, que é onde tem as imagens por onde ele andou. Olha aqui, olha aqui as imagens por onde ele andou. O Gustavo Vitorino mostrou só os dias. Que legal. Aqui, olha que bonito. Gustavo não sabe o que olha que bonito. Muito legal. Olha não, aqui, ó, gente, você não faz ideia, eu fico em contagem regressiva para ganhar um calendáriozinho desse aqui. Porque esse é aquele que fica em cima da mesa, a gente rabisca o ano inteiro. Mas tem no celular, tá? Esse é moderno. Essas agendas celular. Afiado. As agendas celular tão modernas, mas Mas nada como uma caneta para marcar, papel. O meu calendário ainda é analógico. O Marne Barcelos, a sua mãe. Perdão? Não, eu já dei a manchete. Não, eu só gostaria de dar Não, a manchete não, o assunto. Era só aquilo? Não. Gente, meu aniversário cai numa sexta-feira. O meu também. Eu quero falar sobre Porto Alegre, né, e sobre os elogios que as pessoas estão dando pela nova orla. Eu quero elogiar aqui o prefeito Marquesan, né, pela iniciativa, o arquiteto Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, governador do Paraná, uma das grandes figuras que viajou e aprendeu e fez aquele urbanismo fantástico, os restaurantes que foram ali instalados, o passeio, segurança que existe ali. Hoje uns amigos me falaram isso, o Carlos e outros amigos me falaram a respeito disso. Fiquei muito feliz em saber que Porto Alegre, pelo menos, tem um local para as pessoas passearem, né? E essa festa que a Aninha falou, né, vai ser uma festa que, acredito, com segurança, vai dar tudo bem. Então, Porto Alegre está de parabéns, porque a partir de agora já temos um lugar para ir, né? As pessoas têm um lugar para ir. E isso é deveras importante. Certamente, Marne, algumas pessoas vão mandar e-mail ou vão colocar no Face, mas é muito seguro, deu uma briga e tal, as pessoas se mataram a pau. Isso é uma coisa excepcional, com um bando com gangues, com coisas que estão em todos os lugares da cidade, né? E, obviamente, que a partir daí foi reforçado ainda e ampliado o horário de vigilância, da presença da polícia, né? Então, não tem porquê. É um projeto muito bonito, é algo que veio para ficar, sem dúvida alguma, e o prefeito e todas as entidades vão fazer tudo que for possível para manter esse espaço. Eu quero me somar porque estive não só numa oportunidade lá à noite, quando saímos de madrugada, mas estive domingo à tarde, um passeio maravilhoso, muito seguro, muito bem frequentado. E quem quer conhecer um lugar bonito, está paradisíaco, muito limpo, muito bem acabado, o Marne foi muito feliz na sua descrição, é um lugar que eu convido. Dona Magda, eu quero me desonerar já da minha manchete, se a senhora me oportunizar, porque estavas fazendo uma injustiça, veja, eu não lhe pago o salário e, portanto, tu não consegues pagar tuas contas, portanto, tu não consegue limpar o teu nome e, portanto, tu não ganha o 13º porque tu está com o nome sujo. É verdade. Era isso, Marne. Não sei se é surreal, obrigado, doutor. Esse é o termo. Ou seja, tu tá positivado exatamente porque tu não recebeu o teu salário em dia, mas não pode tirar o empréstimo porque teu nome está negativado. Então, em muito boa hora, a segunda vara da Fazenda Pública concedeu a liminar a pedido do sindicato dos servidores públicos aposentados, conseguiram essa liminar, porque o acordo que o Estado fez com o Banrisul
Banrisul. E lembre-se, todo mês o empregador é o mesmo para o funcionário, né? O Estado e o Banrisul é do Estado. O acordo dizia financiar o 13º, não dizia financiar para quem tem nome bom. Não, o acordo era financiar todo funcionário, trabalhador, servidor que não vai receber seu 13º através da folha de pagamento. Então, muito boa hora esse reparo e o servidor, então, terá seu 13º financiado pelo Banrisul. Deixa eu só trazer mais uma informação para dentro disso que o Ruschel disse. É que existia uma discussão em relação a qual legislação o Banrisul deva obedecer. Por exemplo, a decisão judicial, ela estabelece uma obrigatoriedade, mas ela contraria uma lei federal que rege as operações bancárias. O Banrisul, por ser uma instituição bancária, ela obedece regras do Banco Central. E o Banco Central, na instrução normativa, me fugiu o número. Eu falei na Rádio Pampa hoje à tarde, não lembro, tem uma instrução normativa que proíbe qualquer instituição de conceder empréstimo a inadimplente, a menos que seja a renegociação da dívida já existente. Você não pode se reendividar, ou seja, você é inadimplente, está sendo executado, e aí vai tirar outro empréstimo, isso é vetado pelo Banco Central. Então, assim, o Banrisul agora precisa ver como vai reagir a essa decisão judicial, porque existe essa colisão de legislação. Uma coisa é a legislação que rege a atividade bancária no Brasil. A outra coisa é uma decisão judicial que estabelece, acho que concordo com o Ruschel, que com justiça. E existe um outro componente ainda, Ruschel, que é o seguinte: quem está tirando o empréstimo não é o que vai receber, o responsável. O tomador é o Estado. Que é o responsável. Que é o responsável. Quer dizer, o Estado é que vai ser responsável pelo pagamento. Então, a gente tem uma encruzilhada jurídica aí bem interessante. Eu gostaria que os colegas especialistas em direito comercial opinassem nessa hora, mandassem mensagem. Porque, olha bem, o responsável pelo pagamento é o Estado, mas o dinheiro é entregue ao funcionário. Como é que funciona? Cai num CPF, mas o pagador é a máquina pública. Então, tem uma encruzilhada jurídica, eu vou te trazer um exemplo, Gustavo, para tu ver como a lei só serve quando é para proteger a quem interesse, né? Já ouviu falar na expressão, o senhor não é aposentado, o senhor é muito jovem para isso, mas o senhor já ouviu falar nos empréstimos... Matou louco de vontade, viu? Não duvido. Os empréstimos consignados dos aposentados. O que é os aposentados? O INSS garante o empréstimo, então, mesmo com o nome positivado, tu faz os empréstimos em todas as... Claro. Com o nome negativado. Com o nome negativado, perdão. Mesmo com o nome negativado, tu consegue fazer esses empréstimos com esses empréstimos consignados. Por quê? Porque há uma garantia do INSS que vai pagar. Similarmente, aqui, há uma garantia que vai pagar do Estado de que vai pagar o empréstimo. Falando em garantia, quem garante que esta decisão do ministro Marco Aurélio vai ficar assim, Gustavo Vitorino? Olha, essa decisão... Não ia ser caçado, eliminar agora? Não é assim. Muita calma nessa hora. Primeiro, o senhor Marco Aurélio fez uma lambança. Nossa. Uma bobagem, assim, indescritível. O mundo jurídico está estupefato com a decisão dele. E o que é pior, depois de tomar uma decisão dessa, ela deu uma entrevista ridícula. Ele disse que não ia falar com ninguém? Não, deu entrevista ridícula, dizendo... Que ele disse? E chegou a dizer se o Supremo é Supremo, agora cumpra-se, Ele fez uma coisa de menino emburrado, né? Ficou brabo porque não colocaram na pauta. Aí ele disse, vocês vão ver, vou pegar a bola e vou levar para cá, vocês não jogam mais. Vamos deixar bem claro. Primeiro, ele sempre sempre foi um ministro juridicamente medíocre. Sempre foi um ministro de decisões. Ele é primo do cidadão aqui. Primo do Collor, que botou ele lá para fazer essa lambança toda. Então, ele sempre foi um ministro medíocre nas suas decisões, nas suas fundamentações, sempre foi um ministro medíocre. Ele que soltou o Cacciola, lembram? Soltou o Cacciola de manhã, de noite o Cacciola pegou o avião para a Itália. É verdade. Então, ele adora soltar a rapaziada, adora soltar todo mundo. E eu entendo que esse espírito justnaturalista e humanista pode esconder interesses, e é isso que eu não gosto. Por quê? O que explica 48 minutos depois da publicização da decisão, o advogado Lula entrar com um pedido de soltura? Ele já sabia. 48... Ele já sabia. Então tinha informação privilegiada, já se feriu a lei aí. Óbvio. E eu duvido, eu lanço um desafio aqui, eu duvido que algum advogado tenha um habeas corpus pronto em 48 minutos. Segundo, essa decisão
Não foi uma decisão de um processo de ontem, de anteontem, da semana passada. Ele pensou no meio de processos que ele tinha lá, esse pedido do PCdoB é antigo. É antigo. Pensou e decidiu hoje, deu o canetaço e 48 minutos depois a defesa do Lula entra com um pedido de soltura. Então, além da decisão ser juridicamente ridícula, porque ele contrariou 4 decisões do STF, atingiu o que de mais sagrado existe em um tribunal, que é o princípio do respeito ao colegiado. Quando um colegiado toma uma decisão, você monocraticamente não pode contrariar essa decisão. É contra um princípio e, portanto, fere a lei, fere a ética jurídica. Pois o seu Marco Aurélio Mello se lixou para isso e fez a coisa ao bel sabor dele. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha aí que tu está dizendo. É que eu estou tentando não complicar com expressões jurídicas. Mas aí eu vou te perguntar justamente sem ser jurídica. Vou te perguntar como eu, Magda Beatriz. Mas já existia uma decisão, porque eles que não decidiam, já existia uma data, inclusive. Estava marcado para o dia 12 de abril. O Ruschel noticiou ontem. Está marcado para o dia 12 de abril. Mais uma apreciação desse negócio. Eu não aguento mais apreciarem esse negócio, porque enquanto o Lula estiver preso, eles vão apreciar cada 6 meses essa papagaiada. Não podia negar que já começou por aí, a palhaçada por causa disso. Porque isso causa insegurança jurídica e nós nos tornamos uma esculhambação. Exato. Porque o mesmo STF já avaliou 4 vezes a matéria, votou 4 vezes e decidiu que prisão em segunda instância cabe. E eu vou deixar bem claro o porquê dessa decisão e dessa discussão. Até hoje o mundo jurídico não se entende. O trânsito em julgado se dá a partir da decisão do colegiado e os seus respectivos recursos. Recurso ao STF e ao STJ, como o próprio nome diz, é recurso especial e recurso extraordinário. Não faz parte do rito regular, porque esses 2 tribunais não julgam o mérito da questão. Esses 2 tribunais julgam, o STJ julga o rito, a processualidade, o mecanismo, e o STF julga ferimento a algum dispositivo constitucional. Ora, entendam os senhores, se essa bobagem que o seu Marco Aurélio fez for seguida à risca, nunca mais ninguém vai preso. Porque sempre que alguém for preso, não precisa sequer fazer pré-questionamento em peças processuais, em recursos anteriores. Porque a restrição à liberdade está prevista na Constituição. Portanto, o ferimento à Constituição é presumido. Quer dizer, todo mundo vai poder recorrer ao STF. Esperar 7, 8, 10 anos para que seja julgado em liberdade. A maioria dos crimes de colarinho branco, especialmente, vai prescrever. O seu Marco Aurélio hoje tentou dizer para o país o seguinte: roubem à vontade, está liberado. É verdade. O Ruschel, Roberta, eu sei que vocês têm opinião. Ruschel. Entre a doutora Roberta, que é isso, né? Não, na verdade, seguindo essa linha, foi realmente uma vergonha essa insegurança jurídica que o ministro Marco Aurélio está trazendo ao nosso país, mas não somente na área jurídica e política, que os meus colegas certamente vão trazer, mas também econômica. Porque, afinal de contas, mostra que é um país que não segue as leis, que não se respeitam. Ora, um ministro desrespeitar as decisões do seu próprio colegiado é de uma afronta absurda. E isso é a segunda vez que está acontecendo. E é por isso que depois a gente percebe que a própria sociedade se revolta e diz: mas que história é essa? O que esse Supremo está fazendo? E como nós, cidadãos de bem, não podemos tirar esse pessoal, como a gente consegue, a cada 4 anos, nos apresentar com o voto. Então, traz uma insegurança jurídica, era desnecessário, e a gente está vendo uma lambança, de novo, de pessoas que tentam afrontar ética, valores e respeito. Então, é perigoso, é muito perigoso o que está acontecendo. Dona Magda, a minha posição ela fica muito fácil porque eu a externo desde que sentei a primeira vez nessa bancada, né? Para minha felicidade, eu ontem casualmente abordei o tema quando saiu a marcação de pauta. Porque dizendo que levar até a terceira instância significa o mesmo que impunidade. Então, quando tu trabalha com conceito, fica muito fácil. Então, para mim, quem vai se beneficiar ou quem vai se prejudicar, no momento é irrelevante para mim, porque há um ferimento daquilo que eu acredito no direito.
A matéria ela é muito controvertida, só para que se entenda. De 2009 a 2016, vigorou o que é essa liminar. Só que a matéria, como o povo ainda não tinha se familiarizado com o tema, nem se dava conta que ninguém ia preso mesmo. Então, eu volto a te dizer, 2009 a 2016, as pessoas só eram presas em terceira instância e realmente ficavam. Mas antes era como está Por isso que eu dei o ano, Por isso que eu dei como ela é controvertida, ela vai mudando e a Constituição é a mesma, é de 88. É exatamente isso que eu queria chamar a atenção. Isso. Então, eu venho trazendo Santíssimo. Em 2016, caiu aos olhos de todo mundo essa questão, né? Porque ela foi levada, e volto a dizer, ela foi levada pela OAB. A OAB é contra, e manifestou em 2016, a OAB sendo contra a prisão já em segunda instância. Então, como a matéria é controvertida, a minha opinião sempre foi pública. Eu acho que significa impunidade. Mas o que neste evento, o que ele se torna danoso para nós que operamos no direito? É porque não pode dar uma decisão desta complexidade, não se pode dar uma decisão deste tamanho no último dia antes de um recesso. Não pode. Por mais... e olha, eu discordo dele, mas que eu concordasse com a decisão dele, tá? Ou respeitando como eu respeito, a minha OAB defendeu a não prisão em segunda instância. Então, tenho o maior respeito pelo contraditório. Mas tu não pode dar uma decisão dessas no último dia antes do recesso. Olha, e a pergunta é só para vocês, até para vocês responderem. Eles não tinham terminado de se encontrar, encerrar os trabalhos e tudo? O que é isso? Ele fez exatamente ao apagar das luzes de 2018, como o Ruschel disse, um dia antes do recesso. Essa também foi uma atitude que impressionou as pessoas. Nebuloso, é tudo nebuloso, é tudo feito de forma maquiavélica, nebulosa. Eu acabei de receber aqui... Eu nem vou abordar os assuntos que já foram tratados na bancada, acho que a bancada tratou muito bem, indo um pouco além, analisando que essa situação, então, ela está sendo discutida desde 2009. Até 2009 ficou de uma forma, né? Depois de 2009 até 2016 passou a ser de outra forma. Não podia. O trânsito em julgado para algumas pessoas é quando a terceira instância julga, só que a terceira instância julga muito pouco. Então, essa é a palavra que está controversa dentro de tudo isso. Então, o que eu posso observar é que existe uma lacuna na lei. Se tem lacuna na lei, tem interpretação para um lado e para um outro lado. Então, o que cabe ao Congresso Nacional? Aí, mais uma vez, o STF está legislando e está decidindo e está fazendo um trabalho que caberia aos nossos deputados e senadores. Bom, tem que preencher a lei, tem que dizer o que é trânsito e julgado, tem que dizer que se é a partir de uma condenação em segunda instância que começa-se a cumprir pena ou não. Isso não cabe ao STF. Isso está na mão do STF pela incompetência do nosso Congresso. Porque o Congresso, a partir de 2019, eu espero que se debruce a respeito do tema e que realmente consiga conduzir esse assunto e que não deixe para terceiros decidir uma coisa que cabe ao Congresso Nacional. Posso reforçar? Só reforçar dois dados que eu trouxe ontem que não impactaram porque nós estávamos trabalhando com essa discussão para abril, né? Então a gente dá uma notícia, mas hoje ela não pode ser mais relevante. Eu trouxe dois dados ontem. 1,63% é o índice de alteração da decisão de segunda instância. Ou seja, o Supremo só altera 1,63% quando tem caso de prescrição. Se tu tirar ainda a prescrição, que é por tempo, aí cai para 0,62% a modificação de resultado. Então, ou seja, tu vais beneficiar 99% de condenados em função de 1% de condenados. Ou seja, de cada 1.000 condenados, 6 conseguem reverter só. Exatamente. Cada 1.000, essa é a estatística 6 conseguem reverter. Ou seja, nós vamos entregar a colher de chá de 994 condenados por causa desses 6. Agora, sabe quando é que começou essa discussão? Porque o mundo acadêmico sempre entendeu o seguinte, trânsito em julgado. Julga mérito até quando? Julga mérito até a segunda instância e os respectivos recursos da mesma corte. Embargos de declaração, embargos infringentes, enfim. Bom, ali transitou em julgado. O recurso especial, o recurso extraordinário, são recursos que não fazem parte do rito regular.
Por quê? Porque eles não julgam mérito. Não julgam. O STJ julga o formalismo, a mecânica processual. Se obedeceu aos critérios de Código Civil, Código Penal e etc. Obedeceu, cumpriu a lei, o rito, tudo certo. O STF se atingiu a Constituição. Não julga mérito, não julga condenação de batedor de carteira ou ladrão de R$1 bilhão. Se o cara roubou, ele não julga se o cara roubou ou não. Ele julga se a pena aplicada ou a forma como foi conduzido infringiu a Constituição ou... Então, transitor... Eles começaram a inventar isso, Magda, quando a justiça começou a chegar perto dos poderosos. Sim. Porque no Brasil o rico nunca foi preso. Aí começou a chegar perto dos poderosos. Aí, essa turminha que foi posta no STF, leia-se Gilmar Mendes, Lewandowski, esse Marco Aurélio Mello, o próprio Toffoli, essa gente começou lá atrás a questionar, mas peraí... Vamos ver o questionamento que o Marne tem também. Só uma notícia urgente. Saiu a liminar, Dodge pede para o Supremo, então, que derrube a decisão e o Toffoli acaba de... analisar e suspender. Então, suspendeu os efeitos da liminar? Exatamente, suspendeu os efeitos da liminar. Então, volta-se a uma situação de segurança jurídica e, mais do que tudo, como tu estavas bem dizendo, Gustavo, a uma situação justa. Por quê? Porque o que importa é o fato. Se eu roubei e eu fico provado que eu roubei, eu tenho que ir para a cadeia. Se a lei diz que eu tenho que ir para a cadeia, eu tenho que ir para a cadeia. Bom, se eu tenho bons advogados que vão lá recorrer 1000 vezes, eu vou cumprindo na prisão até a decisão lá de cima. Isso é que o povo quer. E é isso que eles estavam fazendo por nós. E agora... O que tu queria dizer, Marne Barcelos? Obrigada, Roberto. Não, Roberto, eu já havia dito que eu já tinha ouvido, estava ouvindo uns comentaristas de São Paulo, de Brasília, aliás, que estavam dizendo isso, que sairia até... Sim, ela entrou com o pedido, mas até a gente entrar aqui não tinha acontecido nada. Não, eu quero falar de uma palavrinha chamada niilismo, que é uma doutrina que fala da negação total de tudo. Isso que a Roberta, que vocês, os nobres advogados aqui da bancada, falaram com absoluta precisão, pensando este ou aquele ponto do negativismo que é o sistema jurídico brasileiro, não o sistema jurídico, o jurídico é perfeito. O jurídico é perfeito. As pessoas que aplicam o direito, elas que operam erroneamente, operam a seu bel prazer, a seu favor, não obedecendo os ditames da lei, tudo aquilo que reza na Constituição e dos códigos de justiça do Brasil. Aliás, nós temos códigos fortes no Brasil, leis que não são cumpridas porque, dependendo da interpretação daquele juiz, e como disse o Vitorino ontem, da ideologia de determinados magistrados, ela pode ser operada desta ou daquela forma. Então, o que eu posso dizer? Ontem eu disse aqui e vou repetir hoje. O que eu vou dizer para os meus netos? O que você vai dizer para o seu bisneto, para o seu filho, para a sua mulher, para a sua sogra, para o seu papagaio, para o seu cachorro, para quem você quer, a respeito do país, de um país como esse? E aí, quando as pessoas falam, na ditadura militar, aí 5, como for falar, perdeu o habeas corpus e tal, que eu sou visceralmente contra. Eu acho que o jurídico tem que permanecer como está. O habeas corpus tem que ser eliminado. Não, mas as pessoas estão pedindo isso. O mal tem vantagem com o habeas corpus. Essa democracia brasileira não é democracia, isso é uma ditadura de poucos, mano. Não, eu sou o Chicão, me perdoa, eu só gostaria de terminar o que eu estou falando. Eu fico totalmente nervoso, porque desde as 6 horas da manhã eu estou repetindo este mesmo assunto, já todo mundo sabia que isso ia acontecer, não se sabia dessa surpresa que seria apresentada pelo seu Marco Aurélio Mello. Eu nunca vi um ministro que quando vê uma câmera, ele muda, Vitorino. Ele muda, ele fica faceiro com aquele cabelão dele, aquele jeito. Outra coisa, 10 palavras que ele pronuncia são todos termos jurídicos que ninguém entende, nem ele próprio. Nem ele sabe o que está dizendo. Nem ele sabe o que está dizendo. Quer dizer, o povo, as pessoas não entendem. semântica jurídica, blá, 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 sei lá. Agora, dona Magda, dá uma vergonha no nosso país. O Bolsonaro vai se operar dia 15... Conseguiu? Ele já está bem para se operar? Dia 15 de janeiro ele vai ser operado. 15 de janeiro. Assume o general Mourão. Dia 15 de janeiro. Que bom. 15 dias. Vai ser 15 dias. Aí não é o Bolsonaro. Parece o homem do sapato branco. 15 dias. Era meu amigo, Jacinto. Jacinto era meu. Digo a vocês. 15 dias. Aliás, aquele negócio de tentar matar o Bolsonaro, se vocês não matavam.
vocês vão sentir saudade dele. Vocês vão ver que é o Mourão. Só porque eu estava lendo a decisão e eu não gosto que se me discute, bote um assunto no meio de outro. O habeas corpus é a peça basilar do Estado democrático de direito. Não há democracia. Do vilão, querido. Do cara que tem um advogado caro, que pode pagar. Tu disse o teu conceito, eu estou só dando o meu, porque nós temos que mostrar a nossa posição para que o telespectador pense. Não, acho que fosse claro na minha. Posso interromper? Pois não. O teu olhar é o olhar jurídico. Você está falando como advogado e ele está falando como povão. Zé Povinho, obrigada, Mari, É que sabe o que acontece, Chicão? Que não há Estado de Direito sem habeas corpus. É que isso acontece, Chicão. Peraí, não dá pra fazer 2 O programas. Chicão só tem notícia, as pessoas só recebem notícia, muitas vezes, de bandidos, notórios, malfeitores que são soltos pelo habeas corpus. Mas o habeas corpus salva muito inocente de atitudes arbitrárias, até Doutor Omar Ferri que o diz. Pergunta para o doutor Omar Ferri o que é a importância do habeas corpus. Agora, então, assim, o que me causa espécie... Por isso que eu falei como instituição. Vamos ver o que causa espécie, a menina Ela Carla. falou 5 vezes. eu tentei, né? Ela tenta, na não sexta consegue. deu. O que me causa espécie é a quantidade de habeas corpus que uma pessoa pode impetrar. Então, ela entra com habeas corpus e depois ela entra com um novo habeas corpus com o mesmo pedido. Se uma vez tu já pediste aquilo, tu pode repetir. Lembra aquelas cadernetas que a gente tinha, que a gente Essa coisa ilimitada é uma vergonha. Faz isso que esses advogados estão fazendo, você vai ser multado na segunda e na terceira tentativa. Desde que o Lula foi preso, já tentaram centenas. É isso que eu digo. Centenas de habeas corpus. Vamos ouvir um pouco os nossos telespectadores. Ficou aquele negócio, lembra que nós comentamos aqui? Daqui a pouco vai cair num juiz amigo. Caiu e o Marco Aurélio fez a lambança. E só para encerrar o assunto... Não é encerrar, mas só deixar participar os telespectadores. Um dado a nós aqui, o Conselho Nacional de Justiça mostrou que 169 mil pessoas poderiam ter o benefício se o Marco Aurélio tivesse vingado a sua posição. Vamos lá. Estou pela volta da monarquia, diz o Luiz Felipe. O que dizem aí, Ana? A Eli Mossoi participando através do nosso Facebook. Você vai lá, facebook.com/atualidadespampa. Ela fala, tenho vergonha de ser brasileira. Também não tenha, lute contra. Exatamente. A Giane Beatriz e o Godoy Miralha falam, absurdo, revoltante, estamos em choque. Como é possível vivermos neste país hoje? Se posicionando e lutando contra isso. Fala. Aqui no WhatsApp, boa noite. Sobre o STF, tenho a declarar abutres de droga. Um quer soltar 169 mil criminosos, o outro concede aumento para 200 mil funcionários públicos. Decisão de Lewandowski hoje, que cassou uma medida provisória. Eles são inimigos do Brasil. Cada brasileiro deve entrar com uma ação exigindo a expulsão destes irresponsáveis. O Brasil não suporta mais essa palhaçada. Com as nossas leis, abraços, Carlos Alberto Belinasso, de Santa Maria. O Belinasso é o nosso escritor. Ele tem um pouco de vergonha na cara, de não ser um povo galinaço, invadir aquele STF, tirar aqueles caras na marra de lá. Faz que nem a Revolução Francesa. Como é que meia dúzia de velho nada a ver quer prejudicar 250 milhões de pessoas trabalhadoras? Já que não tem comando terrorista, não tem comando de nada, é tudo covarde. Deixa eu te dizer que toda essa movimentação, havia toda essa movimentação em Brasília, sabe? Já tudo orquestrado, todo mundo para Agora, Magda, a posição que o Chicão está trazendo é muito importante. Por quê? Porque a gente tem 10 milhões de pessoas, no mínimo, sem emprego hoje. Esses carinhas estão ganhando quase 40 mil por mês para criar insegurança jurídica e nos deixar envergonhados e com uma situação em que seria um efeito cascata em todas as áreas. Nós iríamos estar mudando de governo sob a égide de uma situação muito perigosa. Então, a senhora falando carinhas, não combina contigo, a OAB não é a entidade que representa a segurança, por que não vai lá e entra com um processo para tirar esses caras de lá? E o povo fica... Tu sabe quantos pedidos de impeachment de ministros do STF existe? Chicão, são muitos pedidos. Mas sabe o que acontece? Sabe quem julga os ministros do STF? O Senado. Sabe quem era o presidente do Senado? O Renan Calheiros. Depois dele, quem era? O Eunício. Tu acha que esses caras vão querer julgar ministro do STF? Tudo do mesmo clubinho. Tudo de rabo preso? Eles têm o clubinho, eles têm o clubinho. De rabo preso. A nossa espectadora falou toga presa, não é rabo preso. É toga presa, tá bom. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada, diz o Jorge Vanderlei Pedroso da Silva de Santa Maria. Quando o filho do Bolsonaro disse que um cabo e um soldado resolviam o problema do STF, a crítica sentou
a mídia sentou o pau nele. Será que ele estava errado quando disse isso na palestra? O dia inteiro hoje, o que mais pediram foi um cabo e um soldado. Aqui, ó, o Adão Zamansky diz o seguinte: alô, meus amigos Gustavo Vitorino e Chicão Tofani, vamos chamar os cabos e os soldados. Hoje no Twitter, a palavra mais falada era Lula, né? Lula livre, Lula, enfim, e um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado, exatamente. Mas viu, Nobre Russo, eu que te admiro tanto, que sou teu amigo, a democracia é o bem de mais pessoas. Então nós estamos sendo uma ditadura de meia dúzia de deputados que estão terminando com o país. Então eu não acho democracia isso. Eu acho uma ditadura nem é teocrática, é deles só. Acho que tem mais essa gente. É verdade. O pior é que não tem ninguém que possa determinar, o senhor não é mais ministro a partir de hoje. Está aqui, ó. O senhor vai embora para casa, o senhor não serve para ser ministro, o senhor não fez curso de direito. Mas ele é amiguinho deles, cada um é amiguinho de alguém. Não, mas tinha que ser assim. Olha, se eu fizer... O Chicão Tofani, se eu fizer alguma coisa na empresa, eu vou ser demitido na empresa. Qualquer pessoa tem que ter alguém responsável pelo seu trabalho. Tem que ter uma fiscalização do judiciário. Sabe por que eu acredito muito não, mas não dá para Tá certo, querido. Doutora Magda, sabe por que eu acredito muito no judiciário? Porque quem deu esta liminar trazida pela doutora Roberta foi o presidente do tribunal, foi o ministro nomeado pelo doutor Luiz Inácio Lula da Silva, e nem por isso ele deixou de dar a Mas liminar. eu vou te dizer o seguinte, amiguinho, isso aí é sério, isso é vero. Isso é a justiça, a gente concorda com decisões, não concorda com decisões, a gente se revolta, ou vocês acham que eu não tenho senso de certo e errado? Tem um aqui que acha que não. Bem. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Não, é que assim, ó, o Dias Toffoli não podia fazer outra coisa diferente, não é pelo Brasil. Como podia o Marco Aurélio não fez? Mas é porque o Marco Aurélio cana a cabeça dele. Ele tinha que tomar alguma atitude de homem, pelo menos, e de defender a toga dele. Nós criticamos ele quando toma decisão. Exatamente. E quando mas toma decisão, vocês não quando são toma decisão, nada, aí a gente eu que faço. Dona Magda, aí fica muito cômodo. Quando a gente discorda da decisão, a gente critica. Quando a gente concorda, ele só tomou porque ele foi pressionado. Ele tomou uma decisão jurídica brilhante que todos nós queríamos que ele tomasse. É isso. Tá bem. Se ele fosse tudo isso, o Marco Aurélio sequer tinha tomado essa decisão. Bem, a conclusão sua que eu respeito, porque o Marco Aurélio desrespeitou todo mundo. Mas claro, eu estou respeitando a tua e estou dando a minha. Corte. O Marco Aurélio desrespeitou a corte. Para mim foi uma surpresa o Toffoli tomar essa decisão. Não, eu achei que ele tinha que fazer isso. Eu achei que ele ia fazer ouvido moco, ia para casa dormir e deixar o pepino pro Fux amanhã. Porque amanhã... Mas é que o Marco Aurélio foi... É só pepino. Fez pepino na cabeça dele. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, o Toffoli ouviu e avaliou a reação. Ele deve ter recebido dúzias de ligações. Mas é claro. Todos é muita pressão. E toda aquela mobilização das pessoas em Brasília. Os juízes federais estavam picando. O procurador-geral... Não, o procurador não. O pessoal do Ministério Público Federal, os juízes federais... Porque se essa decisão do Marco Aurélio não fosse cassada, acabou a punição no Brasil. Terminou o Brasil, terminou. Aí o Bolsonaro ia entrar o exército, terminava esse rolo todo. Aí a coisa ia ser pior. O Gustavo Vitorino, já que tu estás com a palavra, primeira mão para vocês, Toff, tá? Obrigada pelo aviso, Carlos Alberto Souza. Olá, Magda. Quando o presidente Lula foi preso por uma perseguição política, Vitorino defendeu o processo, mas ele é ótimo, defendeu o processo jurídico e o judiciário. Agora que o Lula pode ser solto, ele está contra o judiciário? Então não é uma questão política desde o começo ou só é política se for a favor do Lula? Saudações, Carlos da Resistência. Não está contra o judiciário. Vitorino não está contra o judiciário. Carlos da Resistência. O seu Carlos Ducha Corona, olha aqui. Ele não é de chover. Lorenzetti, presta atenção, olha aqui. O senhor da sua resistência, ouçam bem. Eu fui contra e eu critiquei aqui a decisão do ministro Marco Aurélio, ponto. Assim como eu critico decisões do ministro Gilmar Mendes, do próprio Toffoli, do outro rapaz lá, que me fugiu o nome agora. Bom, enfim. É que rapaz não tem. Eu critico
decisões isoladas sem fundamento jurídico. Essa decisão foi tomada sem fundamento jurídico. Primeiro, não existe fato novo que justificasse uma decisão monocrática. Segundo, existe um princípio que é o princípio de respeito ao colegiado. Nenhuma decisão monocrática pode se opor a uma decisão do colegiado. Ela pode, em caso de perigo iminente, em caso de dano irreparável ou coisa desse tipo, ela pode, no máximo, e muito fundamentadamente, não em 2 folhinhas, como foi a decisão do Marco Aurélio, contrariar uma decisão de colegiado. O seu Marco Aurélio contrariou 4 decisões sucessivas do colegiado. Portanto, ele desrespeitou um dos princípios basilares de qualquer corte, que é o respeito ao colegiado. Ora, nós reunidos aqui decidimos, vamos encerrar o programa às 8h32, vamos encerrar. Aí eu digo, não, eu quero encerrar 8h31. Não, seu Gustavo Vitorino, cala a boca, vai encerrar 8h32 porque todos decidimos juntos. É assim que funciona, colegiado. Obrigado pela sua participação. Muito bem, muito bem. Só para docinho ele, né? Docinho aqui, né? É, assim. Eu sou a coisa mais outra querida. decisão, Magda. Vamos lá seguir o programa. Hoje está falando bastante. Eu tenho uma má notícia para dar para você. Pode ser depois. Aliás, para todas as meninas aqui. Descobri hoje o apelido do Marne nos corredores da Pampa. Não quero saber, não quero saber. Vamos à Marne de notícia. Deus. Hã? Marne de Deus. Ai, que horror. Nem se Que barbaridade. Eu não vou responder. Não, é a melhor Não coisa. responde. Sublima. O Perdoai o ministro senhor, eles não sabem o que dizem. Ricardo Lewandowski, já que o nosso telespectador alertou para esse fato aqui no WhatsApp, ele suspendeu uma medida provisória que determinava que adiava o reajuste dos servidores do governo e, então, suspendendo, o governo já está obrigado a pagar a partir de 2019 o reajuste. São 209 mil servidores civis da ativa e 163 mil que estão inativos, e o reajuste é de 4,5% até 6,3%. Então, vai ter realmente mais uma conta para o governo no próximo ano de 4,7 bilhões. Olha, eu vou ser honesto Deixa a a vocês. Roberta falar. Eu não pagava. Tá, então tá. Tipo, Deixa a Roberta tá bom, falar. faz dinheiro então. Seguindo essa notícia da Carla, isso é bem grave, porque todo o movimento da equipe de transição econômica estava pautada na ideia de que não tivesse esses bilhõezinhos a mais para dar conta. Então, vem de novo mais uma bomba para ter que trabalhar. E aí é que vem. Segundo o levantamento, como eu disse, do IPEA, na abertura do programa, os gastos com servidores ativos da União, hoje no Brasil, é de 725 bilhões de reais. Até 2016, o Brasil tinha 12 milhões de empregos públicos e foram gastos no país 10% do PIB para pagar os servidores ativos. Os salários foram mais altos no judiciário, uma média de R$16 mil por mês. Em seguida, os servidores do legislativo com uma média de R$14 mil por mês. Já os servidores do executivo têm média salarial de R$8 mil. Outro dado apurado nesse levantamento é que, embora as mulheres sejam a maioria no setor público, elas infelizmente ganham menos que os homens, segundo o IPEA. E, por fim, entre 2004 a 2017, o dispêndio com pessoal na esfera municipal cresceu 78%, na esfera estadual 55% e na federal 67%. Qual é o mais preocupante desse cenário? É que um dia toda essa turminha vai se aposentar. Enquanto isso, estou nessa mesma linha da Carla aqui, o Ministério Público do Rio Grande do Sul autorizou o aumento de 16,38% aos seus promotores e procuradores. Isso saiu no Diário Eletrônico de hoje, né, do órgão, e na terça-feira já tinha sido decidido também, o Tribunal de Justiça também oficializou o aumento. O salário dos desembargadores hoje é de R$ 30.471,11 e a partir de janeiro de 2019 passará a R$ 35.462,27. Mas por que esse aumento? Não, mas isso aí são rápido. Efeito cascata. A cascata, o efeito cascata lá do exército. Ele não cascata vem pra Não, cascata nós somos tudo Ganhando de zero. Conceder aumento é são rápido. Não vi essa decisão do Lewandowski se metendo na gestão pública.
se meter na gestão pública. O país hoje está sendo administrado pelos capa preta lá. Exatamente. Que ganham 40 mil por mês. Mas, Roberto, sabe que as pessoas pedem aqui, eu mostrei para o Vitorino, para dizer que é verdade, fazer um judiciário militar, que aí pelo menos não tem corrupção e é disciplinado. Tira esses juízes de toga e põe juízes militares. A justiça militar é a melhor que tem. Funciona no Irã, no Sudão, todos esses países legais. Que nós é o mesmo legal? Nós é o mesmo nível. De cabeça é o mesmo nível que eles. Tá entendendo? Agora, dá um take em mim aqui antes que eu take em mim aqui. Chama um rosto de esquerda aqui. Tem uns recados pra ele aqui. Mas isso não é esquerda, nem direita, nem centro, Chicão. Isso é um consenso, Chicão. O judiciário militar é melhor que o Lewandowski. Está chamando a atenção dos nossos telespectadores e telespectadoras que tu já está sem óculos já há 2 dias. Não, resolvi por uma questão pessoal aí. A gata gosta dos olhos dele, então ele tá mostrando. É que a sobrancelha celta é a nova moda. Tem, claro. E a gente chama atenção à sobrancelha. Vamos lá, o que mais? Ana. Vamos então mais recados dos nossos telespectadores, incluindo aqui o João Batista Silveira, que fala: boa noite, parabéns pelo trabalho de vocês. Assisto todas as noites. Confesso que eu gosto quando dá briga entre vocês. Agora vai ser assim, um cabo e um soldado. Noite linda e sucesso sempre, João Batista. Também o Eduardo está repercutindo: essa gente do STF só pode ser bipolar, e ainda provoca o Vitorino dizendo que tem que dar um jeito nisso aí, alguém tem que dar uns remedinhos para os nossos queridos lá do STF. Não ofende os bipolares. Essa gente, eles são... Um cabo e um soldado é o remedinho. O Robson de Veamão pergunta qual vai ser a posição do futuro presidente. Pergunta para o Vitorino. E a Leia de Porto Alegre pergunta: adoro o programa, mas quem está resfriado ou está fungando? Ué? Não sei. Quem? Não sabemos. Não sei, nenhum de nós está resfriado. Não, ninguém aqui desse lado não tem ninguém. Não sei, mas vamos descobrir logo. Vamos descobrir pode ser que o Vitorino esteja fungando. Não sabemos o que está fungando. Sou eu. É o Vitorino. Mas, Magda, seguindo nas barbaridades da última semana, outro cidadão que fez também muito feio ao nosso país foi o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Pois ele estava no exercício da presidência da República, no dia de ontem, e ele sancionou a lei que permite os municípios estourar os gastos com o pessoal. Temer estava no Uruguai e divulgou uma nota dizendo que ele não queria sancionar e que ele não iria sancionar em respeito até ao pedido do pessoal da equipe econômica de transição, que queria muito que essa lei de responsabilidade fiscal se mantivesse. Por quê? Porque quando ela se mantém, ela está mostrando que o país está responsável com a meta de baixar os custos. E o que acontece? Esse texto atual permite agora que os municípios com queda de receita superior a 10% não sofram restrições que ultrapassarem o limite de gastos. Quer dizer o seguinte: se eu já posso gastar 60% da minha arrecadação com o pessoal, eu vou continuar gastando mais e não vou sofrer sanção. É uma pena. O Rodrigo Maia fez um desserviço ao nosso país para variar. Esse sujeito é irresponsável. É um irresponsável. Não é isso, Gustavo. Vocês lembram que eu trouxe aqui há 2 semanas que ele tentava costurar um acordo com a equipe do Bolsonaro, ou de neutralidade ou de parceria para a concorrência da presidência? Eles não concordaram. Não fechou o acordo. A conta não vai estourar nele. Eu acho que... Eu não sei, eu tenho que ver os termos desse negócio para ver se é reversível isso. Agora, não de uma irresponsabilidade. Eu fui ver, não é. Agora, só entrando na justiça, não dá para reverter. É lei porque ele foi sancionado e entrou no Diário Oficial em caráter extraordinário ontem à noite. Então, nós estamos agora à mercê do quê? Olha a barbaridade. Olha a barbaridade. É uma barbaridade. Mas é um desserviço, é um desrespeito. Olha a barbaridade que esse sujeito fez. Por isso que o povo fica indignado e com toda razão. Porque isso chega a ser criminoso que esse cara fez. É criminoso. É criminoso. Esse seu Rodrigo Maia provou que é uma pessoa que não... Gente, eu não vou deixar minha carteira perto desse sujeito. Por isso que eu te digo, que semaninha, hein? Lewandowski, Marco Aurélio e Rodrigo Maia. E nós não podemos fazer nada. Isso é como não? Além de conversar, além de nós não podemos prendê-los. Esse Rodrigo Maia, nossa, isso que a Roberta relatou aí é uma barbaridade. É uma barbaridade, porque absurdo, caso de polícia. Os gastos já estavam em 5 bilhões. E, aliás, começou na Câmara Federal, que ele preside, né? Exato. E ainda quer continuar sendo... Quer dizer, o Renan Calheiros quer ser presidente do Senado e ele quer continuar presidente da Câmara Federal.
Pô, então solta o Fernandinho Beiramar, solta essa rapaziada toda, vamos botar o Marco Aurélio de ministro da Justiça. Com licença. Boa noite, Magda. Lucas Padilha. Querida Magda, com todo respeito, mas a culpa disso estar acontecendo, de Lula poder ser solto, tudo é culpa de pessoas que parece que não enxergam os fatos. Pessoas como o senhor Marne, como o senhor Ruschel, que falaram mal de Bolsonaro, mas votaram em Haddad, sabendo que o mesmo faria o que está acontecendo. Essas pessoas agora choram com possibilidade de soltura do maior corrupto da história. A sorte é que foram eleitas pessoas que querem mudar o Brasil. Falem mal do Bolsonaro, o jeito é esperar que ele nos ajude. Posso falar? Deve, Marne Barcelos. Como é o nome do cidadão? O senhor Lucas Padilha. Que nome bonito só tem, seu Lucas. Me lembrei do George Lucas, que tem uma fortuna de 5 bilhões de dólares, viu? Seu George Lucas, dono da Anara, aquele monte de filmes lá, Guerra nas Estrelas. O senhor, em primeiro lugar, o senhor não conhece nada. Eu nunca disse aqui que votaria em Fernando Haddad. Eu disse um dia que o Fernando Haddad tinha formação superior e era um homem inteligente e professor inteligente. Estou errado ou estou mentindo? Eu nunca disse que ia votar no Bolsonaro, porque eu assumi aqui um compromisso com essa empresa que eu trabalho, que me paga o salário todos os meses, etc., de não me posicionar de um lado nem de outro. Então, o senhor cometeu uma injustiça, além de ter feito uma inverdade. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu sou de centro. Alemão, Mitte, centro. É isso que eu sou. Pois é, mas eu tenho direito. Não, o senhor tem direito a responder ao senhor Lucas, mas também ao senhor Kleber Mosmato. Me manda junto. Posso fazer tudo num bolo só? Ontem leram o meu e-mail onde questionava se o STF era democrático, pois nenhum dos ministros foi colocado pelo povo, que tínhamos sempre medo das decisões e que um soldado e um cabo deveriam aparecer pro soldado e um cabo agora são as estrelas. Nesta hora, o Ruschel logo se mostrou contrário a esta colocação. Hoje, o ministro Marco Aurélio tomou essa decisão lamentável. E aí eu pergunto, então, senhor Ruschel, como resolver isso? Até quando teremos que conviver com os desmandos dessa gente? Será que chegou um ponto que podemos dizer que ou temos que partir para uma situação drástica ou se é conivente, cúmplice com a canalice? O que o doutor Ruschel tem a dizer? Abraço a todos, Kleber Mosmato. Primeiro, reclamar que o Kleber não assista todo o programa da gente, né? Se ele tivesse assistido todo o programa, ele teria visto toda a notícia que eu trouxe sobre o STF. Mas quero dar a segunda resposta para o seu Kleber e para o seu Lucas. Me perguntaram uma vez, dona Magda, por que eu tratava com tanta educação? Porque as pessoas que eu sei que de antemão não gostavam de mim. Por que eu tratava com tanta fidalguia quem às vezes fazia um comentário que tentava me desabonar? E era exatamente por isso, porque não é dentro de mim que está a maldade. Muito bem, que bonito. Falando aí nessa linha mais esotérica, não é dentro de mim. Esotérica, é muito Tem bom. uma mensagem aqui no nosso WhatsApp que diz o seguinte: Carla, leia isso, é bem interessante. Aí ela... Ah, não precisa ler no ar, agora já foi. Eu vou ler. Só diz é bem interessante? Não, é bem interessante. Vamos ver se realmente ela tem procedência ou não. Aviso para terem cuidado com a virada do ano. Estaremos em lua minguante. Cuidado com os pedidos. Se forem pedir prosperidade e amor numa lua minguante, com certeza não terão. Lua minguante é de banimento. Ela mingua tudo e para desafiar mais um pouco. Dia 1º será terça-feira, dia de banimento mesmo. Quando fizerem pedidos, façam da seguinte forma. Desejo banir a pobreza, banir dívidas, banir doenças, banir o medo, sofrimento, solidão, falta de amor, energias negativas e etc, etc, etc. Pois eu quero dizer para ela que ela está equivocada. Ela está equivocada no modo de falar. Quando tu fala, vamos banir a pobreza, ninguém entende o não, entendeu? É mais problema. Então, se tu não queres a pobreza, tu tens que almejar a fartura, a riqueza. Bem ao contrário do que ela disse. Pense como mas ela disse que é que a lua, como a lua vai estar minguante, essa positividade pode minguar, pelo que eu entendi. Mas isso aqui é muito pior. Pense sempre com... então vou esquecer de tudo Não, esquece, porque assim, eu consultei o Everton, que é o meu mestre em Reiki, porque nós recebemos essa mensagem também. Pense sempre como os elétrons. Positivo. É positivo, exatamente. Dona Magda, queria dar um drops, pode? Tá, faça o drops, depois nós vamos fazer um sorteio. Gugu é aula de física. Não, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal da Coletiva NET, principalmente pra Patrícia, que é a redatora,
fez uma entrevista muito legal comigo sobre a minha vida profissional, que se chama Chicão Tofani, Além da Noite. Mostra a minha maravilhoso. Já tá no Coletiva Net? Tá, ó. Coletiva Net essa Sensacional, semana. E eu fui considerado pela Coletiva Net o perfil do mês como jornalista celebridade. Porque é difícil Aí, meu garoto. tu ser celebridade, tu consegue ser jornalista. Agora, jornalista e celebridade é difícil. Então, valeu, Coletiva Net. Quem quer assistir, tá no meu Facebook. Parabéns, tá no Coletiva parabéns Net. pelo Coletiva Net, parabéns pra você, mas só uma correção. Ser celebridade não faz de ninguém jornalista, amigo. Querido, faz quando tem. Querido, Quando tu tem uma faculdade de jornalismo, que é, o mundo inteiro gravando. Tá bom? Não faz. Olha aqui, eu não sei se é celebridade, se é jornalista, é uma chinelagem que vocês estão fazendo. Chegou! Esses carinhas de Chegou! Vai arrumar esse número aí, senão não pode... Ou da camisa de colchão, ou da camisa de colchão, Tá para. soltando aqui o número aqui, Parou, não pode entrar em campo amanhã. Dia 24, nós estaremos a aqui. revista dele e falo pra todo mundo. Fala aí. E dei pro Espinosa que tu elegeu como o jornalista mais bonito não faz nada da de rede. bom pra ele, ele te odeia. Tudo que ele pode fazer pra ti. Total. Não te dá carona. É ciúme, ele quer se não viver. se não é aquele O daí, Roxo, ó, o esquerdista querido te Roxo. ajudar, o querido Roxo? Meu amigo esquerdista. Teu amigo esquerdista. Ô, Vitorino, a carga dos elétrons é negativa. Viu, ó? Presta atenção que nós vamos Os fazer... neutros é que são negativos? Carlos Cristiano Nunes. Eu acho que nós vamos fazer uma reza lá com o pai Paulinho, tu vai ver. Dona Magda, eu Não. estava em cima da moto quando começaram os pingos, eu pensei no meu reaça preferido. Chicão, tô falando. Eu pensei no meu reaça preferido, digo, não vou de carro para poder Então vamos levar fazer o seguinte, falando em pensar, nós vamos fazer entre nós, como a gente se ama, um amigo secreto pro dia 24 de dezembro, quando nós estaremos aqui com vocês, participando um pouquinho antes, obviamente, da sua noite de Natal. Então, vamos ver a nossa urna é de ouro, né? De ouro a nossa urna, olha que maravilha. Aqui tem o nome de todo mundo. Melhorou, hein? Começa por aqui. Pega aí. Mas não mostra assim a coisa. Não pode olhar, Gustavo Vitorino. Por que não? Não pode. Pode dizer. Tira o papel. Para de tirar Não, sem palhaçada. São Nós todos estamos fazendo brancos. o programa São tem... todos brancos. Aí vocês vão tirar nós aqui. Pera, são todos brancos, são todos verdes, não deram por brancos. último pra ele, Pera, não, Você escolheu o mais porque simpático. não sei. Vai terminar o programa. Ana, tu tira o teu. Chicão, não fala. Chicão. Não dá pra por favor. dizer. Não diz. Pega. Não é pra dizer. Não pode falar. Não, É senão porque, não é secreto. porque no ano passado o Chicão tirou. Fica quieto. E era Vou tirar o meu. Fui eu que falei. Vou tirar o meu. Foi o Marlon que falou. Ô, babaca. E se a gente se tirar? Tá, olha aqui, ó. Se alguém... Eu, por exemplo, me tirei. Não, começa tudo de novo. Então, tudo de novo. Vamos botar tudo de novo ali. Sim. Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Volta. Dá mais uma dobradinha. Ih, o a Marcos gente não pode se tirar. Eu me tirei. Perdi o papelzinho. Ai, não é Todo mundo botou aqui. Ai, não, o Mário não botou. O Mário é um fracasso no amigo secreto. Ele diz o nome da pessoa, ele perde o papel. Quem era, Marli? Não, olha. Não, Marlin. Agora vamos fazer o contrário. Pega daí, vai pra lá. Vai na lá, ponta. vai lá. Essa ponta é mais séria. É isso. Vem, Roberto. Não olha. Vamos, daqui a pouco nós vamos ter tempo pra fazer isso. Não pode olhar. olhar, mas tem que ver se não é tu, né? E se eu não gosto da pessoa, o que eu faço? Azar é teu. Te vira. Azar é teu. Não dá nada de presente. Eu peguei a Chicão. mesma pessoa. Não, peraí, tem uma coisa errada aqui, gente. Eu peguei a mesma pessoa duas vezes. Não. Eu peguei a mesma pessoa duas vezes. Não, Sério. gente. Tá, mas agora devolve. Não, palhaçada. Não quer devolver, minha amiga. Não, olha aqui, ó. Vamos desistir de fazer, porque, gente, nós temos tempo no programa pra fazer isso. Nem pra isso faz o programa. Não, vamos quê? desistir. Não, me dá todos aqui, Não, faz. eu já acertei, eu não quero trocar. Marlin, me dá o teu. Mas eu não Então, quero Marli não trocar. troca. Ele tem Não essa... dá, tem esse privilégio só porque é idoso, não. Ai, Tá, então dá pra cá e começa por aqui. Não, então, vocês não vão começar porque vocês não se comportaram. Os dois guardaram. vamos tirar fotinho, vamos Eu não guardei, eu sou no Marlin, pega o teu primeiro, então. Tu tem o privilégio de pegar O que primeiro. aconteceu que eu não tinha? Pega... E os dois não devolveram. Aliás, por isso que eu não sei contar. Um pra mim e um pro Chicão. Derrubei. Ah, não, Roberta. Tá, não. Fiquei nervosa. Tipo, pegou o teu? Já avisa, pegou o teu? não. Ah, Vai tá. terminar o programa. Não, é. Vamos lá. Chicão tira outro. Difícil. O Vitorino e ela tira os outros dois. Ai, eu tava O que sobrou pra mim? Vitorino, um sabonete. Como é que é? Dá um sabonete pro Vitorino. Tá. Ninguém se tirou. Tá, alguém se tirou.
Alguém se tirou? Não, ninguém se tirou. Então tá valendo no dia 20. Olha aqui, ó. Nós temos. É um presente, é uma lembrancinha. Lembrancinha. Tem o valor de. No máximo, não, de 50 pila. Que vocês vão dar um de 2. Chicão, a nota fiscal. Não pode ser 49. Mas a gente conhece. Ô, Chicão, se tu me tirou, que era a camisa XT. É, isso Não, mesmo. não, tá. tu não tá lá mesmo no meu. E nós vamos Me neste... livrei da operação, ia ser muito caro. Não vai esquecer, guarda isso que tu não já vai saber guardei quem no é. bolso. Tá bom? Tá, muito bem. A produtora pegou no meu pé porque eu disse que eu me livrei do Vitorino. Mas tu de bobo que tu é, né? De bobo que tu vai eliminando as chances e a gente vai descobrir quem é. Quer um sorvete? Quanta agressividade. Mas não é agressividade, Mas tu é se eu der tonto, sorvete, diz uma bobagem. Tu é tonto, completamente tonto. Laranjas, o que fala o Gilberto Welber? Pergunta ao doutor Esquerda qual industrial de laranjas é a maior do Brasil e do presidiário preso em Curitiba ou fabriqueta do... Ai, não sei, não entendi nem a coisa, não entendi. Não entendi nada. Vamos deixar assim. Carlos Eduardo, prezado Mar, me falaste apaixonado. O nome dele, dona Mara? Eu já te digo. Gilmar. Gilmar, Todo mundo tem que ter nome. Todo mundo responde. Gilberto pelo que Weber. Diz. Gilberto Todo mundo Weber. responde pelo que diz. Um abraço, seu Gilberto. O Ruschel amarelão. Antes de mais nada, quero dizer que gosto do Ruschel. Mas ele não respondeu. Gostaria de saber como resolver a insegurança que o STF tem nos dado. Não confio na democracia brasileira. Não acho que tolerá-los resolva o problema. Eles somente estão afundando o país. Quero saber de resultados. Quero responder exatamente como aconteceu. Um ministro deu um resultado que a Procuradoria-Geral da República, num Estado democrático, recorreu e o presidente revogou a decisão, ela não está vigorando. É assim que funciona em todas as sociedades civilizadas do mundo. Não sei por que querem aqui no Brasil ser diferente. E o Ministério Público que realizou uma operação hoje na Assembleia Legislativa, primeiro ele foi na presidência da Assembleia Legislativa e solicitou todos os documentos do deputado do PDT, o Edu Oliveira. Logo em seguida, eles subiram até o gabinete do deputado, tinha apenas uma funcionária, entraram, fecharam e pegaram até celulares e tudo mais. E a desconfiança é que tenha fraude na verba de gabinete, como sempre, e até mesmo funcionário fantasma. O presidente da Assembleia, Marlon Santos, se manifestou, se dizendo incrédulo, que isso continue acontecendo, porque aí ele citou os dois casos, né, já de cassação, o Jardel e o Bacejo. Então, dois deputados cassados, e há pouco tempo já, né, e para um terceiro episódio dentro da Assembleia Legislativa. Então, é uma vergonha que acontece. É uma vergonha e, ao mesmo tempo... uma mesma prática. Eu faço uma pergunta. Não tem como usar um mecanismo onde isso... É um horror, né? Tu ter que fazer isso contra os deputados, né? Para evitar que eles façam. Mas eu acho que é mais vergonhoso para a Assembleia ter que vivenciar isso. Assim como eu achei um horror o que o Gilmar Socella fez liberando o álcool nos estádios de futebol. E aí teve um outro projeto que passou, um projeto interessante da deputada Anne Ortiz, passou por unanimidade, que as vagas especiais nos estacionamentos de supermercado, shopping, que as mães com crianças de até 1 ano, bebês com bebê conforto, também podem usar essa... Bem pensado, porque realmente quando se está com uma criança muito pequena que tem que tirar do bebê conforto, né, tá chovendo, então tem que ter um privilégio, claro, assim como idosos e gestantes. Até porque se sabe também que isso é uma chance para ser abordada e outras coisas mais, né? Só que tá tão Dona Magda... Não, Ana primeiro. Sempre, por favor. sempre. Perdão interromper o Dr. Ruschel, mas ainda abordando essa questão sobre a liberação da comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios do Rio Grande do Sul, foi algo que gerou uma polêmica enorme, justamente por se entender que o futebol do interior, se ele é preciso sobreviver da Copa, da comercialização justamente de bebidas alcoólicas, os clubes precisam procurar outras formas de ganhar dinheiro, porque infelizmente essa não pode ser a justificativa para que se exista o futebol, o consumo de bebidas alcoólicas. E também o que surpreendeu a muitos quando foram buscar o projeto, justamente o intento, o convencimento, esse convencimento ele acontece em 1,5 páginas.
Então, assim, a justificativa é que deu certo na Copa, que não tivemos problemas, as pessoas não saíam dos estádios para causar confusão e dentro dos estádios não foram mobilizados uma grande segurança porque não teve problema. Eu falei, bom, comparar a fiscalização que aconteceu na Copa do Mundo, num evento internacional, por uma das entidades mais representativas, organizando esse evento, a gente for comparar com o Campeonato Brasileiro, com o Libertadores da América, a gente sabe que a fiscalização vai ser bem diferente para todo mundo e todo mundo vai ficar com um clima bem mais tranquilo. Eu ouvi uma entrevista do deputado Gilmar Sossella, onde ele responsabiliza, se houver não sei o quê, o dono do estabelecimento, o cara que vendeu a cerveja. Não, né? Isso é uma coisa maluca. E justificar que os clubes do interior ganham dinheiro e conseguem se manter com verbas e coisas. Exatamente. Uma coisa não justifica a outra. A gente sabe que onde entra a bebida primeiro, bebida. Já existe uma rivalidade entre as pessoas que estão dentro do estádio de futebol. Não é um show. Vamos imaginar um Grenal. Não é um show. Nem Grenal. Qualquer coisa é motivo para confusão, gente. Aí mata um, mata o outro, atira o vaso sanitário na cabeça de um outro, como atirar... Sim, num jogo aqui em São Paulo. Sim. Um cara morreu, estava embaixo, os caras arrancaram o vaso sanitário do banheiro, atiraram. Foi na Bahia. Na Bahia, sei lá onde é que foi. Nós temos uma passagem muito, muito terrível ainda sobre o nosso velho estádio olímpico, que um rapaz subiu no parapeito e caiu em cima de alguém e deixou tetraplégico. Uma mulher. Tetraplégica a pessoa que estava embaixo. Uma mulher, exatamente. Então, não faz sentido isso, eu acho. Dona Magda, posso falar do senhor Maduro? Deve falar antes que ele fique eu pensei que era eu depois da Ana, né? Já que... Ai, querido, é ele. Mas eu ceder pro Marley também é um orgulho. Tá bom. Então vai, fala do Maduro. Não, o senhor verdade, ele disse que gosta de sempre dar pro ceder pro Marley, tá. Que isso, gente? Mas agora... Agora ofendeu. Agora a coisa foi ruim. Agora a coisa foi profunda. O mar de Deus, o mar de Deus. O Marley de Deus não dá pra ceder. Você começa esse negócio esquerdinha, mas essas coisas... Olha, daqui a pouco se o Marley ficar bravo, tu já viu, né? O Nicolás Maduro, em primeiro lugar, é um bravateiro, né? O rei da bravata. E outra coisa, analfabeto. Não, totalmente analfabeto. E ele representa, infelizmente, a Venezuela, o povo da Venezuela. Agora ele está em briga com Ivan Duque, que é o presidente da Colômbia. Então ele está prometendo armar 1.600.000 venezuelanos numa provável, presumível guerra com a Colômbia, com os Estados Unidos e com o Brasil. Aqui já está traduzido, mas foi traduzido do espanhol, e ele diz o seguinte, falando para o Ivan Duque, por sua ambição, por seu egoísmo, por seu ódio contra a Venezuela, por tua imaturidade, não está preparado para ser o presidente da Colômbia. Quer dizer, não conhece verbo, não conhece nada, absolutamente nada. Maduro tem elevado o tom. Agora, eu não vou me alongar muito nessa questão desse Maduro, porque, em primeiro lugar, ele é um energúmeno. É uma dessas figuras toscas que existem na política latino-americana. É que nem os clubes de futebol da América Latina, não estão com nada. Não estão com nada. E ele representa a mediocridade que é o regime bolivariano que foi imposto na Venezuela pelo Chávez, que sim tinha liderança. Agora, esse Maduro não tem nenhuma liderança, pois quem deixa um país chegar a 1.100.000% de inflação neste ano, e o ano que vem a inflação prevista é de 10 milhões%, não existe mais moeda, não existe mais comida, não existe mais absolutamente nada. Ele destruiu, acabou com aquele belo país chamado Venezuela, que tem uma das maiores riquezas, uma das maiores reservas petrolíferas do mundo. Mas o exemplo da esquerda brasileira é a Venezuela. Pô, eu sei. O Vitoriano pode dizer vários exemplos. Eles querem transformar de Venezuela. Eles queriam que o Brasil fosse uma Venezuela aqui. Aliás, o que a Venezuela fez nos últimos tempos foi com dinheiro brasileiro, né? E a Argentina entrou em recessão. E tem um outro país também que está mal das pernas. Muito bem, deixa eu falar, deixa o doutor Ruxo falar. Eu vou trocar de assunto, se vocês querem continuar no mesmo, eu não quero quebrar. Pode falar. Dona Magda, nós tivemos hoje uma notícia a comemorar, o Rio Grande do Sul pioneiro. Nós tivemos a primeira condenação em pedofilia pela internet. Estupro de vulnerável sem o ato. Um menino de 10 anos, o pai dele, atento, parabéns a esse pai, atento, viu que ele conversava com um adulto. E aí rastrearam, e aí, menino de São Paulo,
rastrearam e descobriram que era aquele em Porto Alegre. Um estudante de medicina, e isso é um alerta também, que as pessoas não relacionem com cultura. Cultura é uma coisa, tá? Crime, pessoa doente é outra. Os estudados, os letrados também são doentes. São doidões, Então, esse menino foi um privilegiado sétimo semestre de medicina. Foi preso num plantão, nesses plantões que eles já começam a fazer depois de um determinado período. E o que ocorreu foi exatamente isso. Localizaram, ele tinha... Quando chegaram ali, ele tinha milhares e milhares de fotos, de cenas de sexo de crianças, né? Eu não sei como é que eles conseguem... Isso é nojento. Não sei como é que eles conseguem. Né? Ele é um jovem. Ele é um jovem. Então, é uma coisa assim revoltante. Mas então, o que está se comemorando, o promotor da 11ª Vara da Infância aqui comemorou e não agradeceu, porque não se agradece no judiciário, né? Mas saudou a decisão do juiz da 6ª Vara aqui, criminal do Rio Grande do Sul, exatamente essa condenação, porque não houve o ato, né? Mas não precisou ao ato para se ver que isso era um estupro vulnerável, o que ele estava infringindo, influenciando este menino de 10 anos. Né? Tinha vídeos disso. E com o material todo que eles acharam, não tinha como dizer que não era. Era uma coisa horrível. O ineditismo está exatamente em não ter o ato, né? Não ter o ato, exatamente. Não precisa, está caracterizado que não precisa. Não precisa pelas imagens mostradas dele e do menino. É porque... Foi o pai do menino que descobriu. O direito entende o ato libidinoso contra o menor como presumido, né? É o estupro presumido, ele não tem necessariamente a conjunção carnal. Falando em ato libidinoso, hoje a polícia esteve na casa de... Hoje, enfim, eu não sei certeza se foi terça ou quarta, mas enfim, esteve na casa de João de Deus e lá encontrou 400 mil reais, claro que tinha euro, dólar, dólar canadense, e eles estimam que seja mais ou menos esse valor, e 6 armas. Não, e arma? Sem procedência. Armas. E arma? Armas. Chicão, arma. Mas aí vem ao encontro do que... Vem ao encontro de que muitos já disseram que ele matava ou mandava matar as pessoas. O João de Deus ele era um grande coronel. Era um grande coronel. Foi o que eu falei ontem aqui, a cidade toda é dele. Você se lembra que nos Estados Unidos, no início do século passado, se acabou pegando, foi o Capone, né? Sim. Não pelos crimes que fazia, mas pelo imposto de renda. Esse moço, ele arranjou uma bronca porque ele tinha uma arma com raspada. Esse João de Deus, ele tinha arma raspada. Então, se não conseguirem, porque existem várias prescrições, a doutora Carla trouxe ontem, não permitido também. Trouxe tem várias prescrições, né? Tá até tão acelerado que não está prescrito, que é o último, cometido agora em outubro. Esse inquérito já foi terminado, né? Mas também o reforço de pena é exatamente estar com uma arma raspada, que é um crime muito severo. O que também acaba pesando foi a variedade de moedas, como a Carla muito bem falou. Então, a questão da fuga se torna facilitada, porque não era reais, não era o subsídio que ele baixou do banco. Mas ele já baixou porque não queria mais juros, dona Maria. Ele já disse que ele não queria mais juros. E também o que foi encontrado foram muitos comprovantes de pagamento de universidades. Que ele financiava universidades para muitas das moças... Silenciar as moças. Para silenciar as moças. Inclusive, aqui dá o depoimento que diz que ele também ofereceu a ela a universidade e ela não quis. Então, quer dizer, acho que é prova demais, né? Aquela famosa história do tio que ajuda, né? O tio que me ajuda. Como é que faz a universidade? Eu tenho um tio que... Não, é um senhor que me ajuda. O senhor que me ajuda. Eu passei a minha vida inteira querendo o senhor que me ajudasse, não encontrei. Se chama Papito. Eu criei esse nome porque foi um bar na Paz do Chagas. Do Papito. Ô Chicão, uma diz pra outra, você tá bem? Tem um senhor que me ajuda e você? Eu também sou puta. Gustavo! Produção! Ainda bem que a nossa Ele não produtora... pode participar do programa de Natal, não pode fazer nada. Olha, acho que agora ela vai bater em ti. Ela veio com um taco de beisebol lá. Chocou todo mundo. Encontraram também 300 mil reais hoje na casa do Kassab. Exato. Mas que ele sabia que estava Eles lá, não? guardam dinheiro, cara. Verdade. 300 mil reais. Aí só. perguntaram pra ele, isso é para as despesas regulares. Ele é o tio Patinhos, ele nadava no dinheiro.
Meu sonho era entrar na minha casa e encontrar umas balas dessas. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu entro na minha casa e não procuro porque eu não quero me frustrar. Mas eu gostaria de... Eu tenho uma moedinha mocoseada lá. Eu tenho uns 3, 4 centes de dólar, Toda vez que eu vou de carro pro centro, eu tenho que levar as moedinhas mocoseadas por causa dos comemorativos. Olha aqui, ó. E a Raquel Dodge agora denunciou Michel Temer ao Supremo no caso dos portos. De presente pra ele de despedida. De presente. Né? Já viu? Horas que já estava na... Nós trouxemos... Esse inquérito foi quase que acompanhado real time aqui pela bancada da Atualidades. Nós trouxemos tudo. Dona Magda, quem não está tranquilo é o cemitério de Júlio de Castilhos, Dona Magda. Por quê? O cemitério de Júlio de Castilhos... engraçado. Mas é para ser engraçado. A notícia é séria. Eu estou trazendo a notícia que é séria. Sim. Foram violados, Dona Magda, 180 túmulos numa noite lá. Chegou uma turma lá, Júlio de Castilhos, uma cidade de 20 mil habitantes. Santa Maria. Uma cidade com 20 mil habitantes, que tem iluminação, mas não tem nem guarda no cemitério. E chegaram lá e violaram todos os túmulos, tem 1.500 túmulos lá de jazigos, né? 180 deles roubaram tanta coisa que não conseguiram carregar, que deixaram pelo caminho coisas mais pesadas, assim, pessoas que botam seus apreços ali. Não, eles botam mármore. Eles depredaram as letras, os mausoléus, então são... Tudo, coisa mais triste, assim, realmente a cidade lá o prefeito está, né, sem ter o que dizer, como disse, não tinha nem segurança, nunca tinha ocorrido, tinha algum vandalismo ali, mas nunca. Então, 180 túmulos violados. Estou aguardando ansiosamente o depoimento dos mortos. De quem? Ai, que Dona Magda. Eu pensei que ele ia dizer isso porque... Vamos aos... Não é porque tu falou em morto, vamos aos aniversariantes. Temos alguns aniversariantes. Todos já morreram. Para! Martin Luther King, o pai, que era reverendo. Sim. Ele morreu com 84 anos de idade no ano de 1984, né? Morreu muito depois do filho dele, que foi assassinado aos 38 anos de idade lá nos Estados Unidos. Eu tenho um sonho, I have a dream. Leonid Brezhnev, líder soviético, do Soviético Supremo, foi um dos homens ainda da época da grandiosa União Soviética, que hoje não existe mais, apesar de que o Putin está hoje se consagrando como grande líder dos soviéticos e, evidentemente, da Rússia, da Federação Russa, né? Está enfrentando os Estados Unidos, pelo menos até agora. E a Edith Piaf, hein? Edith Piaf. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. É isso, né? Não me arrependo de nada. Essa música é simplesmente lindíssima. Essa música é lindíssima. Essa música eu não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Como é que nem dá para voltar atrás. Ela era maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Acho que o Chicão Toponi pode falar. Rubens Minelli está completando hoje 90 anos de idade. O Rubens Minelli foi um técnico vencedor do Dasol. 90 anos. Eu não me dei conta que ele já tinha... campeonato internacional de 75, 76. É verdade, Foi o primeiro técnico de clube gaúcho campeão brasileiro. E o Mauro Galvão também. Mauro Galvão é meu amigo. Mauro Galvão não fica velho nunca. Quantos ele está fazendo? 57. É um guri, o Mauro Galvão. 57. Né? E jogou até mais de 40 anos. O pai dele, o seu Oquelés, ainda está vivo? Não, agora deixa esse programa ao vivo assim de responder na hora, mas me parece que não está mais conosco. Porque o seu Oquelés trabalhou. E finalmente a Jennifer Beals. Com comentários, Mari, deixa. Mas não te chateia. A minha ideia é contributiva. Tá, continua então. Eu não disse nada. Absolutamente nada. Eu não sou encalistrado. Às vezes tu tá com o ovo virado e tu fica bravo. São as procelas da vida. Tá, mas tem mais procelas da vida aí, não? Tá desprocelado. Eu queria falar uma curiosidade que o Ruxa falou de Júlio de Castilho. Sabe por que aconteceu esse crime que eu acho contra o patrimônio de Júlio de Castilho? Porque o meu falecido pai, a minha família é toda de marmorista, eu fui praticamente criado no cemitério de São Miguel e Almas, eu ajudava o meu pai, desde pequeno, a minha mãe levava até o lanche para nós lá, então para mim... Já trabalhou, Chico? Muito, mas olha só, estou contando uma coisa interessante. Mas eu vou dizer uma coisa, tu defende ele mas sempre. Mas só um parênteses, que é uma coisa interessante. E o meu pai, a firma dele, Piatelli, que foi a primeira empresa de mármore aqui no Rio Grande do Sul, que a sede era ali na subida da lomba do cemitério, que tem uma igreja universal de Deus, aquele terreno que era da nossa família.
praticamente nós colocamos todos os túmulos em Júlio de Castilho, porque a cidade de Júlio de Castilho, ela tem uma tradição, o Ruxo, de não usar lápides e não usar também enterros assim das pessoas no chão com uma cruz, e sim fazer túmulos. E os túmulos são caríssimos hoje. Hoje um túmulo de granito, Ju-Paraná, é coisa de 50 mil reais, um túmulo médio. Então roubar isso é vender no mercado paralelo para fazer uma pia, uma mesa, a cozinha de alguém, uma cozinha, uma pia de cozinha hoje é caríssimo. É por isso que se consegue entender, eu estou dizendo, eram tantas coisas que roubaram que não deixaram pelo caminho das coisas pesadas, começaram a fazer escolha, porque eles passaram a madrugada toda roubando e de manhã para evacuar não deu para levar tudo, deixaram coisas. No passado não muito distante, um estilista e uma pessoa envolvida com moda no Rio de Janeiro, São Paulo, não vou me lembrar o nome dele agora. Ronaldo Esper, não é? Como? Ronaldo Esper. Exatamente. Ele roubou peças do cemitério. Foi horrível, foi muito feio. A Carla Krieger, tu fez uma reforma na tua casa, né? Eu sei que tu tinha roubado também. Eu ia dizer, a Carla fez uma vez uma reforma na casa dela, mostrou a cozinha, churrasqueira, usasse pia de granito, né? Normalmente se usa para quem tem churrasqueira. Tem uma pia preta. É caríssima a pia de granito. Uma pia de granito é mais cara. Preto Tijuca. É mais caro. Uma pedra de granito de 1,5 m por 50 faz 3 mil reais. Imagina que tu leva isso, coloca no caminhão. Nós não estamos falando naquela outra que é o... De plástico. Não é plástico. Mármore. Eu só queria comentar que em muitos cemitérios, tanto em outras cidades grandes como Rio, São Paulo, mas também fora do país, é muito comum se visitar justamente pela quantidade de arte. Buenos Aires tem o da Recoleta. No nosso Rio de Janeiro tem um cemitério lindíssimo, onde tem obras de arte maravilhosas. Então vale a pena. Mas esse é um turismo. É um turismo. O cemitério de Londres, a arte gótica do cemitério de Londres é ponto turístico. Mas na Argentina aqui também. Na Argentina tem o de Chacarita e da Recoleta. É que nem na Recoleta. Tá ali tomando, almoçando e tem os... É verdade. Agora só porque essa coisa de roubar túmulo, ela não é nova, porque... É milenário. Teve uma época em que as obturações eram de ouro. Né? Exatamente. As pessoas roubavam para roubar dente de ouro. Dente de ouro. É uma coisa muito louca. E as primeiras relatadas, as mais famosas, pelo menos, foram as de Da Vinci, né? Que ele foi procurado justamente por fazer os estudos anatômicos. Tem gente que vai no cemitério, eu não gosto, eu tenho medo. Tu não tem que ter medo dos mortos, tem que ter medo dos vivos. Dos vivos. Não tem que ter medo de mortos. E o Leonardo tinha que roubar mesmo, cara, um mentiroso, com esse papo de Da Vinci. Em especial do Marco Aurélio, tem que ter medo. E para contribuir com essa questão de cemitérios para as pessoas que, não digo se interessam, mas só que o turismo também sombrio, como ele foi apelidado carinhosamente pelos seus seguidores, tem uma vertente do turismo que trabalha apenas com esse tipo de visitação, com catacumbas, catedrais, aquelas construídas sobre crânios. Então, tudo isso você pode encontrar na internet vastas agências que trabalham justamente com esse... Chama turismo cemiterial. Sabe, Magda, que em São Paulo, o lugar mais visitado de São Paulo é o túmulo de Ayrton Senna, sabia? Acredito. Que todo mundo que vem da Europa, dos Estados Unidos, quer fazer uma reverência a Ayrton Quem visita Senna, a França, né, também, as catacumbas que tu desce, aquelas catedrais que são quilômetros e quilômetros. É muito interessante. Embaixo, crânios, ossos. Lindo. É muito catacumbas. É uma coisa terrivelmente linda, as catacumbas de Paris. Porque é um buraco. O cemitério de Arlington, sim, mas é que em Paris tem tudo o cemitério de Arlington, nos Estados Unidos, o cemitério está enterrado ali. O John Kennedy está lá. John Kennedy está. É o cemitério nacional. Está super bom o nosso assunto. Não vamos ficar com medo. É um programa muito Não vai acontecer nada. Ninguém vai mais puxar seu pé, nem nada parecido. Como é que é, Maria? Tem uma notícia de 30 segundos. Por favor. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, obrigado, vai estar na cerimônia de posse do presidente Bolsonaro. E os árabes, a Liga Árabe, dá um sinal de que os governos da região vão cancelar os pedidos comerciais ao Brasil. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Calma, fica bonitinho. Voltamos amanhã, ele vai ficar aqui até amanhã, depois do Jornal da Pampa, para se acalmar. E amanhã vai ser tudo maravilhoso. Beijo, durmam bem, até amanhã, depois do Jornal da Pampa.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.